Bom, pessoal, eu sou o Rafael Góes, sou sócio fundador da EFUS, Energia Fotovoltaica. Sou sócio da Calvast Engenharia, sou apaixonado por empreendedorismo e estou aqui para transmitir o máximo de conhecimento que eu posso. E aqui do meu lado... Eu sou a Ana, sou formada em marketing e apaixonada por essa área. E hoje nossa ilustre convidada é a Brenda Araújo. Ela é psicóloga, analista comportamental, tem formação em coaching em PNL e professora de comunicação e oratória há mais de 3 anos. Seja bem-vinda, Brenda. Diga um oi pro pessoal e por que você está aqui hoje? Oi, gente, para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente representando aí esse meu negócio, essa minha empresa que eu tenho tanta paixão, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Show de bola. Bom, quando a gente fala em oratória, quando a gente fala nesse assunto, né, as pessoas se inspiram em histórias. É sempre baseado nisso, né? Mas às vezes as pessoas não sabem como se comunicar, como se posicionar. E até onde vai a oratória? A oratória também está relacionada à sua postura, como você se comporta, isso tudo ou não? Ou é realmente a parte oral somente? Conta pra gente. Sim, é uma pergunta extremamente interessante, porque muita gente vem até nós perguntando sobre isso, querendo saber, será que eu preciso ser advogado? Será que eu preciso necessariamente estar aí nesse público para treinar com vocês? E de maneira nenhuma, assim, público pode ser a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, então todo mundo que você tem contato é um público. Uhum. E a gente gosta muito de trabalhar lá na empresa, inicialmente com técnicas, então é o contato visual, a modulação de voz, gestos, expressões faciais, mas depois a gente vai mais profundo. A gente trabalha justamente com PNL, com coaching, porque vai muito além. Vai ali no autoestima, vai na forma como você cria relacionamento com as pessoas. Então, a gente gosta muito de falar que a gente precisa criar relacionamento para se comunicar. As pessoas, elas se comunicam através do olhar, elas se comunicam através do toque, então vai além, a gente precisa entender que é uma pessoa falando com pessoa, então sim, é muito mais que tudo isso. Ô louco, pessoal, depois dessa introdução, se você não curtiu esse episódio ainda, meu Deus do céu, né? Então curte esse episódio, se inscreva no nosso canal e deixe os comentários aí, porque a gente vai fazer muita pergunta, o episódio só tá começando, e se a gente deixar alguma pergunta, por favor, você tá em total liberdade para fazer isso. Ana, bem legal. E aí, o que você quer perguntar pra ela? Porque eu já tenho várias perguntas aqui. A princípio, você falou, nós, empresa, o que você faz exatamente? Só pra gente ficar na mesma página e entender o que você faz, aonde você trabalha, pra gente contextualizar aí. Então, eu estou aqui representando a Vox2U, a maior escola de comunicação e oratória da América Latina. Esse aí é o slogan, porque é algo que realmente a gente veste a camisa e acredita bastante. Eu comecei a trabalhar na Vox há 3 anos como professora de oratória e para mim foi uma experiência assim enorme, porque eu sou psicóloga, sempre estive em público, tanto na igreja, em palestras, os meus pais trabalham nessa área de educação, então eu sempre tive muita facilidade de falar em público, mas dar aula de oratória foi realmente um grande desafio ali para mim. E uma sala cheia de adultos, dá para perceber que eu não tenho tanta idade assim, então foi bem desafiador ter pessoas mais velhas que eu ouvindo aquilo que eu tinha ali para passar, mas eu fui muito bem recebida e isso eu acabei me apaixonando muito pela Vox. E aí acabei conhecendo a franqueadora que fica lá em Ribeirão Preto, tive experiências incríveis lá com os franqueados, com outras pessoas e acabei tendo essa oportunidade de abrir a minha própria Vox. Então, nós somos uma franquia que estamos chegando em Votorantim, dia 18 de outubro, inclusive, é a nossa inauguração. Vamos estar de portas abertas para vocês, inclusive. Que legal. Vai ser muito bom ter vocês lá. E assim, para mim tá sendo um olhar muito diferente, porque eu saí dessa questão aí de professora, depois me tornei gestora e agora estou como franqueada do negócio. Então, quando eu falo nós, é a Vox2U. Que bacana. Nossa, bem legal, ó, pessoal. Ela tá abrindo uma franquia também, ela tem... A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas vamos continuar aqui o assunto de oratória. O que a gente tá fazendo aqui, pra nós é muito novidade.
A gente nunca trabalhou em TV, nunca trabalhou em rádio, nada disso. Eu sou apaixonado por vendas, então comercial, o tempo todo, telefone, até palestrar e algumas coisas assim. Mas eu nunca tive de fato, fiz um treinamento já, mas eu nunca realmente investi bastante tempo, né? Treinamento em oratória. Até quero algumas dicas aqui, porque nem sempre eu faço aquecimento vocal para estar aqui, porque a gente só está trabalhando 80% de tudo que a gente faz no podcast é auditivo, né? Sim. A pessoa que tá ouvindo, né? E então tenho que treinar isso. Quais são as dicas que você já consegue me ajudar e consequentemente ajudar quem tá em casa? Por onde começar? Bom, a primeira dica é sempre conheça o seu público, porque a sua forma de falar, a sua forma de apresentar o seu produto precisa ser moldável. Então, eu vejo que hoje um grande erro das pessoas que vão se vender ou vão fazer palestra é manter a mesma palestra engessada para qualquer tipo de público. E não é bem assim, você precisa conhecer quem é aquele público que você vai estar ali. Então, essa é a primeira dica, conheça sempre o seu público. São pessoas mais jovens, mais velhas, eles vão querer comprar o seu produto, eles vão querer te comprar, porque é diferente o estilo de venda. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, sempre observe qual é o seu objetivo principal. Então, assim, eu vou ter uma palestra de 2 horas. Tá, mas qual é o seu objetivo principal nessa palestra de 2 horas? É você ensinar algo para as pessoas? É você deixar algo prático? Deixar uma pergunta? Às vezes é só instigar. Você quer apenas mexer ali em questões específicas para que no final você feche com chave de ouro. Então, sempre decida o seu objetivo. A partir do objetivo, aí você começa a pensar em uma introdução. A gente tem lá uma técnica na Vox, que é a técnica do punch, que é você começar dando um murro nas pessoas. Ou seja, de alguma forma você chamar a atenção delas. Seja deixando curiosas, seja falando algum fato interessante. Então, dê esse murro aí inicial para as pessoas ficarem prestando atenção. E aí você vai para o seu assunto principal. E sempre, sempre concluir de uma maneira satisfatória. Então, evita o é isso. Muitos youtubers agora que devem estar me assistindo vão super me julgar, porque tem muitos youtubers que terminam com é isso. Quando a gente termina dessa forma, parece que é só isso que nós temos para falar. E não é. A gente precisa demonstrar para as pessoas que a gente tem muito mais, mas que a gente selecionou aquilo ali para passar. Então, qual a melhor forma, Brenda? Obrigado pela atenção. Na próxima eu complemento com mais alguma coisa, deixa uma frase impactante, fala algo que as pessoas saiam dali pensando. Porque se a sua última frase foi é isso, as pessoas vão sair com é isso. Ou seja, totalmente vago. Tá? Acho que essas 3 dicas aí já vai ajudar bastante na próxima estruturação. Nossa, adorei. Já vou utilizar esse final aí, porque acredito que nesse final eu não... nem sempre, nas palestras talvez, mas aqui, por exemplo, a gente meio que conclui, obrigado, por hoje é isso, talvez até, sei lá, mas dá pra melhorar. Sim. Galera, muito obrigado pela audiência, e na próxima eu já trago outro convidado com outro assunto e tudo mais, né? Bacana, já gostei já. Já vai começar a aplicar. Opa, porque comigo é assim, é na prática. É empreendedorismo, né, Brenda? A gente vê muita teoria na internet, a galera fica falando, mas se você não absorve conhecimento e não aplica, não se torna sabedoria, né? E sabedoria é tudo aquilo que você faz, de fato. Sim. Né? E aí fica a obesidade literal, aí você só fica consumindo, e cadê o resultado de fato? Cadê sua satisfação em concluir algo? Cadê a sua satisfação em se desenvolver? Que você se desenvolve no processo que você se coloca fora da zona de conforto, né? Não faz sentido. Então, eu já vou aplicar, pessoal. Vocês não vão me ver falar o que ela disse, que eu nem vou repetir. Só para o cérebro entender. Show de bola. Bom, Brenda, você falou então da oratória, já deu algumas dicas pra gente. Eu já vou absorver bastante. Mas e essa parte, essa veia empreendedora? De onde que veio? Como que isso surgiu? Porque você veio sendo professora, estudando, tudo isso. Como que surgiu a Brenda empreendedora aí? Conta pra gente. Legal. Então, na verdade, nunca tinha passado na minha cabeça a ideia de empreender, porque desde que eu saí da faculdade, eu entrei em processo de CLT, e assim, eu costumo falar que o CLT, ele é muito negativo para algumas coisas, muito positivo para outras, mas a gente se mantém ali na zona de conforto. E a grande dificuldade, o grande desafio é realmente sair dessa zona aí de conforto, e para mim, da mesma forma. Eu estava muito confortável como CLT, professora de oratória,
oratória, tranquilo. Mas foi quando eu parei e pensei, nossa, eu não estou satisfeita com o nível de informação que eu estou passando para as pessoas. Então, a minha ideia não era o empreender em si, mas sim no que empreender. Então, eu não queria empreender em algo que eu não tivesse o meu coração, não tivesse realmente acreditando no propósito disso. E isso aí é até uma dica que eu deixo para vocês, jamais empreendam em algo que vocês não acreditam. Então, às vezes, a gente quer empreender em algo só para realmente colocar o dinheiro e deixar o dinheiro lá trabalhando. Não vale a pena. Não vale, assim. Já tive algumas tentativas, assim, mas não vale a pena. É algo que a gente precisa realmente colocar o dinheiro, mas colocar o coração, a alma, a energia ali, porque aí sim vale a pena. Então, quando eu observo hoje a Vox, a gente tá em obras lá, né? Eu entro e eu faço, caramba, eu já tô sentindo aqui. Eu tô sentindo as transformações que vão acontecer aqui dentro, eu estou sentindo os alunos que vão entrar de uma forma e sair de outra, porque é isso que a Vox faz na vida das pessoas. Então, assim, pra mim, o grande diferencial foi quando eu olhei a oportunidade e fiz assim, nossa, eu posso ter uma franquia minha e fazer mais do que eu tenho feito hoje. Então, eu quero dizer que, assim, não penso hoje em empreender talvez em outras coisas, ainda não. Pode ser que dizem que é um bichinho que depois que você começa, você não quer parar. Mas, assim, hoje, o fato de ser a Vox, o fato de ser comunicação, oratória, transformação, foi o meu ponto aí realmente de partida e o meu empurrãozinho final para entrar nessa área. Nossa, show de bola, show de bola. É, porque a maioria das pessoas fica focada só no financeiro, né, Brenda? É difícil, porque ela fica focada, nossa, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Nossa. já vou avisando aí que não é bem assim. Não se iluda. Né? E por muito tempo a gente passou, eu tinha uma posição legal antes de pedir demissão e tal, e eu passei ganhando 1/3 do que eu ganhava, e trabalhando 3 vezes, 4 vezes mais, até realmente, por quê? Tem uma estrutura para manter, né? Tinha funcionários, antes eu era um funcionário somente, né? E agora eu tenho que pagar 12 pessoas dentro da estrutura. Você fala, caramba, daí é sempre assim, primeiro eles, depois Sim. nós, né? Né? Então esse Prolabore, essa história que, nossa, você vai ficar milionária. Espero que aconteça, Sim, né? é Mas não consequência, exatamente, né? mas não é tão simples. Se for o único foco, não é um motivo que faz sentido, não é um motivo que move a ação mesmo. Não faz você sair do lugar se for só dinheiro. Até porque as coisas são mais complexas que isso e são mais profundas também. Depois que você pula, dizem, né, tem uma analogia que empreender é você pular e construir o paraquedas no meio do caminho, né? É verdade. E aí é mais ou menos assim, porque você vai conhecendo tanta coisa, eu me conheci tanto, né? Principalmente na parte de gestão de pessoas, que não era a minha área, né? Eu só geria os meus clientes. Eu só cuidava ali do relacionamento com eles e tudo mais, e ficava mais externo, e de repente tem outras pessoas que dependem da sua informação. Depende do seu apoio, depende da sua motivação, depende de treinamentos, de processos, de tantas outras coisas que você fala, eita, cara, parece que complicou. Eu cuidava só desse pedaço, agora eu tenho que cuidar de todo. Então é interessante, é um aprendizado maravilhoso, mas tem que ter muita paixão para você não se desgastar no meio do caminho dessa maneira. Então é bem Sim. legal. É bom passar para essas pessoas para elas terem um toque de realidade, né? Para elas não ficarem focadas só em uma coisa, e isso talvez não seja o grande objetivo. É consequência, como você mesmo disse. É, com certeza. E assim, eu tenho sentido uma diferença muito grande, porque eu tô abrindo a escola junto com meu marido, né? E ele é engenheiro, ele trabalha em outra empresa. Então, assim, pra ele realmente foi algo que, você é apaixonada, então vamos investir nisso juntos. Mas, assim, eu vejo a diferença nas pequenas coisas. Por exemplo, na hora de tomar pequenas decisões, como, vamos, sei lá, pintar essa parede dessa cor, e aí eu penso, não, peraí, os alunos, eles normalmente se sentem melhor em ambientes com essa cor, então é melhor ter mesinhas mais arredondadas, porque ficam mais à vontade. Coisa que talvez, se eu não tivesse passado por essa experiência de já trabalhar nessa área há um tempo, eu não teria esse feeling. Então, eu sinto que ele, por exemplo, não tem muito esse olhar, porque ele não tem essa experiência. Ele conhece a Vox to You por causa do tempo, né, que eu estou lá, mas assim, não é uma experiência real. Então, não tem tudo isso envolvido ali nesse processo. Então, faz muita diferença, com certeza. Eu achei muito legal que você acabou de colocar,
querendo ou não, você já trabalhou, tem experiência na área, você já recebeu pessoas lá. Sim. Então agora você tá criando uma franquia já baseado em uma experiência de 3 anos. E muita gente fala, tá dando dinheiro em energia fotovoltaica. Eu vou abrir um negócio e quer entrar nessa onda. E de repente não tem experiência nenhuma, como abordar cliente, como elaborar uma proposta, como fazer várias coisas. Realmente, às vezes as pessoas são engenheiros, e engenharia é um campo tão aberto, né? E a pessoa não tem experiência nessa área. Então, eu antes de abrir a empresa, eu já tinha feito em 2014 mestrado em energia renovável lá na Europa. Então, para voltar para o Brasil, já voltei eu trazendo conhecimento para o Brasil, não o contrário, né? Então, quando eu já me senti muito mais preparado para abrir a empresa, né? E muita gente não pensa dessa maneira, só quer surfar essa onda. Então, achei fantástico você ter 3 anos já de experiência, então todo esse cuidado de, as mesas aqui, eu lembro que lá eles gostavam de se reunir no intervalo dessa maneira, talvez tem que ser um lanche rápido, tem que ser um lanche, sabe? Tudo isso é o detalhe que vai fazer o seu negócio ser o melhor de todos. Sim, e isso é muito legal. E só a experiência que traz, não tem como, não é verdade. transferível isso. Né? É tudo que tá dentro da sua cabeça que você vai aplicar no negócio. E quem tá junto com você vai aprender por osmose, né? Com certeza. Legal demais. Bom, fala aí, Ana. Conta uma pergunta bem legal pra ela aí que... Eu acho muito incrível esse universo de oratória e tudo mais. Eu já tive vontade de fazer cursos. Eu comprei um online, mas eu não tive tanta... não fui tão certinho, não acompanhei da forma correta. A Vox2U, ela tem cursos online também? Como que funciona esse acompanhamento? Porque eu acho importante também, né? Ter o acompanhamento de um especialista, porque a gente acaba deixando, né? É difícil. E assim, é muito boa a sua pergunta, porque tem muita gente que me pergunta exatamente isso. Mas 1 ano é muito tempo, como assim? Não tem online? E é exatamente por causa dessa demanda que você trouxe, que não acompanha, não tem fluidez, que a gente evita a venda do online. Mas sim, nós temos uma plataforma que se chama Vox2U On. É como se fosse... Ela não é presa às franquias, ela é diretamente com a franqueadora. Tanto é que, assim, a gente até vende como forma de, assim, fazer um caminho para a franqueadora, mas não tem ligação com a gente. Então, não são os nossos professores, nem nada nesse formato. A gente, como franquia, é 100% prática as aulas. Então, pensando aí que são 40 aulas, o curso Academy, que é o nosso carro-chefe, você sobe de 3 a 4 vezes por aula no palco. Então, assim, é 100% prática. A gente tem uma aula, por exemplo, só de modulação de voz. E aí, a gente ensina as principais vozes, que é a de ouro, a de bronze, a de prata e a de veludo. Legal. E aí, eu vou treinar isso com você. Então, eu vou falar, olha, eu quero que você suba no palco e faça uma voz de ouro, que é a voz mais forte. E aí, você tem que subir no palco e as cortinas se cerraram, tem que falar. E aí, pode ser que eu dê o feedback pra você. Ainda não chegou na sua voz de ouro. Respira um pouco, bebe uma água, sobe no palco de novo. Ou seja, por isso que eu falei que assim, você vai sair do curso realmente entendendo o que é oratória, como ela pode transformar o seu meio, porque assim, a gente tem aulas particulares também, e são ilimitadas para os nossos alunos. Então, por exemplo, no próximo podcast, vocês podem ir lá na Vox e falar assim, Brendo, a gente tá um pouco nervoso, a gente tá meio travada, a gente quer treinar aqui com você. Tá bom, então senta aí na mesa, vamos treinar. A gente passa 1 hora, 2 horas treinando, até vocês saírem de lá. Não, a gente tá tranquilo agora. Eu faço, então vão lá arrasar no mundo. Então a gente trabalha justamente isso, realmente prática. Tem que praticar. Porque o que a gente entende? Desde o momento em que a gente começa a falar, a gente já começa a ter vícios de linguagem. Sim. A gente já começa com né, na hora de pensar, Sim. Então, assim, muitos ruídos a gente já tem na nossa voz. Então, eu não consigo tirar isso em 1 aula, em 2 aulas, em uma palestra, muitas vezes, sem você subir no palco e eu prestar atenção no seu tipo de voz, na sua comunicação. Então, é muito especializado, é muito específico. Tanto é que as nossas aulas são para 15 alunos.
Ah, tá. Então, assim, eu não posso lotar uma sala de aula, porque todos vocês vão subir no palco e eu vou dar feedback específico para cada um de vocês. Então, por causa disso, a gente diminui a quantidade de alunos para que vocês consigam realmente ter a comunicação de vocês treinado. E aí, por isso, o online não tem tanta eficácia. Sim. Porque a Perfeito. gente acaba deixando, né? Sim. Não tem aquela constância. Ah, vou lá treinar hoje. Não tem, é muito difícil. É verdade. A gente sempre acha um compromisso pra fazer. Sim, com certeza. E como as Complicado. nossas aulas acontecem uma vez por semana, Ah, tá. e assim, vocês têm material, então o aluno ele tem um material com 2 apostilas, ele precisa fazer exercício em casa. Então ele cria aquela responsabilidade de ir até a escola, ficar das 19 às 22 lá em aula. Aí tem também o coffee, né, que é o intervalo, que tem um mini palquinho também para subir na hora do intervalo. Então é oratória 24 horas, o tempo todo. Mas é incrível porque assim, a gente entende que a pessoa que foi até nós, o nosso público, é alguém que entende que precisa ajustar a sua comunicação e a sua oratória. Então, não tem julgamento de, uma pessoa subiu, gaguejou um pouco, o outro vai ficar rindo. Imagina, jamais. Assim, 3 anos dentro de sala de aula, isso nunca aconteceu. Mas já aconteceu o contrário, do aluno que gaguejava no início, finalizar o curso com um discurso perfeito e os alunos chorarem, assim, de emoção, porque Caramba. eles cresceram juntos. Tanto é que a formatura no final do curso, nossa, gente, eu choro horrores, porque é muito, muito lindo. A gente vê pessoas que realmente tinham dificuldade de falar e que chegam lá e, nossa, arrasam, os pais choram, porque nunca imaginaram que o filho ia fazer um discurso daquele. Então, assim, é muito humano, é muita troca, é muito networking, é realmente, assim, um crescimento em conjunto. É bem legal, bem gostoso. Nossa, Tenham que essa demais. experiência, vão lá assistir uma aula particular. Nossa, Sim. já adorei, já Eu adorei. também, olha, foi uma ótima venda. Eu já quero fazer. Achei demais também. Já quero uma avaliação. Será que agora estou falando na voz ouro? Muito legal, muito legal. E, nossa, e eu tenho sempre trabalhando com clientes e tudo mais, né? E aí, como que eu vou me comunicar? Nossa, já fiquei nervoso. Teve uma época que eu viajei e eu sentadinho ali na frente, nas cadeiras dos palestrantes, né? E eu olhei assim pra trás, assim, não parava de chegar gente, não parava. E eu imaginava que seria, sei lá, umas 50 pessoas. De repente começou a lotar, tinha 400 pessoas no local. E eu, meu Deus do céu, e eram minhas primeiras palestras, né? E eu já tinha viajado, acho que era no Nordeste, não lembro aonde. E ali, e conforme as pessoas foram entrando, era tudo cabeça branca. E eu ali falei, ai meu Deus do céu, só engenheiro com tempo que eu tenho de idade, ele tem de experiência. E agora, né? E ali fui ficando nervoso, tentando controlar minha mente. Tipo, relaxa, Rafa, relaxa. Você tá em casa, você vai falar sobre um assunto que você conhece, respira fundo e tal. Nossa, daí na hora que eu subi no palco, acho que o terror de todos, né? Aquele holofote vem no seu rosto, pum! Daí parece que você gela inteiro, seu corpo já não responde mais, a sua mente tá totalmente confusa e a voz parece que não sai. Eu respirei fundo, comecei, porque pra mim, tudo na minha vida eu preciso iniciar. Começa, cara, que as coisas vão melhorando no meio do caminho, relaxa. E ali eu comecei, fiz, não foi da maneira que eu gostaria, né? Quando eu estou nervoso, eu já falo muito rápido, já sou muito acelerado, né? Nem precisa, as pessoas acho que estão percebendo. E quando eu fico nervoso, eu falo mais rápido ainda, porque pra mim, talvez, seja um mecanismo de defesa, que aquilo termine o mais rápido possível, né? E aí eu começo a falar. De repente as pessoas falam, cara, o assunto é legal, mas eu não tô conseguindo acompanhar, velho. Deixa eu voltar aqui, acho que tá acelerado, né? O áudio é acelerado. 2 lá, velocidade 2. Cara, tira a velocidade de 2 watts, eu preciso te ouvir, cara. E dessa maneira, acho que, cara, é fantástico, eu adorei. Com certeza a gente vai fazer uma aula particular lá pra entender se é pra gente também. Sim. Porque gostei muito. Tem uma técnica que eu vi esses dias, até mostrei pra Ana, sobre a técnica dos 3 segundos. Né? Não sei se é esse nome mesmo, mas a gente acha muito importante porque várias vezes acontece de pessoas estarem conversando com a gente. Eu já vi que você fica... Parece que é 3 segundos mesmo. Você olha pra mim, daqui a pouco você olha pra ela, olha pra mim e você fica... assim, trafegando, né? Isso é muito legal porque as duas pessoas estão participando. Exatamente. É maravilhoso. Mas a gente já aconteceu vários casos, várias conversas que a gente observa muito isso. As pessoas estão na nossa frente, ou tá conversando só comigo, ou tá conversando só com a Ana.
E ali eu fico meio assim, será que eu deixo elas sozinhas? Né? Será que se eu sair, eles vão sentir falta? Né? Então, como que funciona isso? Isso faz sentido mesmo? Eu aprendi no treinamento de oratória que eu fiz fazer um spray sempre. Ficar um spray, né? Uhum. Agora, eu não sei como que vocês aplicam essa técnica, se essa técnica faz sentido mesmo. Tá. Se a gente for ver, essa técnica, ela tá dentro da técnica de contato visual, Uhum. que é aula 3, ou seja, no iniciozinho realmente do nosso curso. Por quê? É onde a gente cria o vínculo com as pessoas. Sim. Então, assim, no momento em que eu tô falando aqui com vocês, talvez o pessoal que tá ali, ele tá se sentindo excluído. Então, agora eu vou olhar um pouquinho pra vocês também. Mas, assim, é super importante a gente criar esse vínculo através do contato visual. E não só quando a gente tá falando assim, mas quando a gente tá falando com muita gente também. Uhum. E aí, uma coisa que os meus alunos perguntam, ai, Breno, então quer dizer que aquela técnica que a gente aprende na escola, de ficar olhando pra um ponto lá atrás e esquecer todo mundo pra conseguir falar, não é boa? Não façam isso. De jeito nenhum, porque dessa forma você vai perder todo o seu público. Uhum. Uhum. Então, você precisa realmente olhar um pouquinho pra cada pessoa que está ali no palco. No palco não, no público, Uhum. né? Uhum. E assim, é bem interessante isso, porque acontece às vezes de não perder o contato assim, olhando só de um pro outro, mas olhando pra baixo, pra cima. Uhum. Na hora de se movimentar, olhar pro sapato. E isso eu pego muito no pé dos meus alunos, porque a partir do momento em que você criou o vínculo ali, do olhar, criou esse relacionamento, se você baixa, você perde. E aí você vai precisar raptar de novo essa pessoa. Então se torna mais cansativo pra você que tá ali falando. Porque você tá andando, aí olhou pro lado, aí a pessoa fica, será que tá falando comigo? Será que não tá? Então a ideia é que você mantenha o tempo inteiro. Mas aí tem muitos que falam assim, ai, Breno, mas é que me desconcentra. Se eu ficar olhando pras pessoas e uma pessoa, por exemplo, não estiver prestando atenção no que eu tô falando, ou estiver mexendo no celular, eu perco totalmente a concentração. E aí, mais uma dica pra vocês. Antes de você subir no palco ou você iniciar qualquer discurso, faz uma análise. Então, chegou antes, lá, você, por exemplo, você estava falando aí da sua história, né? Nesse momento, aproveita, dá uma olhada ali no cantinho do olho, olha pro outro lado, já observa as pessoas que estão ali e escolhe pessoas chaves para você olhar, para você ter esse contato visual. Isso quando é muita gente, tá? Quando são 5, 6 pessoas, não dá muito para escolher essas Sim. pessoas. Mas como o seu público era muito grande, escolhe pessoas chaves espalhadas que Uhum. estiverem ali te ouvindo. E aí, quando você subir, você já vai olhar para essas pessoas. Ah, você olhou para alguém e essa pessoa tá distraída. Então, já não olha mais para ela. Olha para uma outra pessoa que tá prestando atenção em você. Uhum. E aí, é nesses momentos que a gente fala que o contato visual é o termômetro. Uhum. Porque agora, nesse momento, eu tô olhando para vocês e eu tô vendo que vocês estão entendendo Sim. o que eu tô falando. Uhum. Porque vocês estão realmente sentindo o que eu estou falando com Sim. vocês. Mas se eu não estivesse olhando, eu não teria como saber isso. Se vocês estão prestando atenção, se tá cansativo, se eu tô falando demais, se tá baixo. Então, às vezes a gente tá falando baixo e a pessoa faz assim. Então, ela Uhum. demonstra. Já sabe, né? Ela demonstra com o corpo dela que não tá adequada a sua modulação de voz. Então, a gente consegue ajustar todas as técnicas com o contato visual. Então, particularmente, eu sou muito fã dessa técnica. Pra mim, assim, é algo que... eu não tenho uma boa modulação de voz, mas eu tenho contato visual, você vai criar relacionamento. Então, coloca o contato visual aí pra jogo, por enquanto a gente tá treinando a modulação de voz. Então, sim, essa dos 3 segundos, ó, tem meu coração. Nossa, muito Legal. bom. Essa de desviar o olhar é ótima, porque eu me pego várias vezes fazendo isso, Brenda. Uhum. Várias vezes, aqui mesmo. Sim. Antes de colocar, eu tô construindo, né? Eu olho pra baixo, tô construindo minha pergunta, minha cabeça tá rápida. E talvez eu me incomode de ficar olhando diretamente pra pessoa, assim, como se eu estivesse incomodando ela, todo momento, sabe? Uhum. Então, a partir de agora, eu vou praticar isso. Não vou ficar desviando o olhar mais. Bom, já gostei, já várias dicas. Quem tá em casa já, com certeza, já curtiu esse episódio, né? Já comentou também. O que você acha, Brenda? Ai, com certeza. Já colocaram perguntinhas aqui embaixo que eu Sim. adoro responder. Ai, que show. Bom, agora a gente segue um pouquinho mais na área de franquias. Uhum. Você falou que você visitou Ribeirão, lá onde é a sede mesmo, né? Você conheceu o pessoal, se sentiu confortável em passar um próximo passo, vamos dizer assim, né? Dar um próximo passo. Show de bola.
E aí, Brenda, como que funciona? Porque eu não tenho ideia de abrir uma franquia. Porque na Energia Solar existem várias franquias no mercado, mas eu preferia abrir a minha própria franquia. Querendo ou não, a minha própria empresa, né? Uhum. E até surgiram pessoas que pediram para abrir franquia da nossa empresa, né? Então eu falei, pô, legal. Talvez não é um momento, porque eu preciso estruturar ainda melhor, né? Uhum. Mas como que funciona esse processo? Você vai, visita a sede, entende, conversa com os diretores, entende como funciona o processo de inicialização, até implementação. Como que funciona isso? Tá. O meu processo é até um pouco diferente, assim, contando a minha história na Vox. Eu comecei na Vox Sorocaba, né? E aí, de lá, um ex-aluno meu abriu a Vox Curitiba e eu fui pra lá abrir a Vox Curitiba como gestora da unidade. Legal. E aí, quando já estava toda prontinha, está rodando lá até hoje, inclusive, aí eu decidi vir abrir a minha. Então, eu quis ter essa experiência como gestora também, porque eu pensei, de professora para franqueada é um pulo muito grande. Então, eu vou passar primeiro pela experiência da gestão e agora eu tô me sentindo bem mais segura de abrir a minha franquia. Eu já conhecia Ribeirão Preto, então por isso foi diferente aí. Mas para quem hoje quer abrir uma franquia, como é que funciona? O ideal é que, primeiro, você saiba o que você vai abrir, né? Se faz sentido para você aquela ideia. Se fez sentido, aí você coloca lá no site que você tem vontade, tem o desejo de abrir a franquia. E aí uma pessoa vai entrar em contato com você, fazer uma reunião. E aí quem fez a reunião comigo é o Rocha. Então hoje ele é o responsável pelas franquias da Vox Chuyu no Brasil todo. Então nós temos mais de 125 franquias no Brasil. Nossa. Então tá crescendo bastante, pois é. E aí ele me ligou, teve esse primeiro contato comigo. Claro, ele já me conhecia há um bom tempo, mas assim, ele fez todo o processo de perguntar por que eu queria abrir, por que essa minha vontade de abrir. E aí foi quando ele falou, tá, mas onde você quer abrir? E aí eu pensei, eu vou abrir em Sorocaba, porque eu também poderia ter aberto em Sorocaba. Sorocaba, ela tem capacidade para ter 2 franquias da Vox. Eu não sei dizer exatamente a quantidade de pessoas, mas eu sei que Sorocaba tem tranquilamente, até 3. Se a gente apertar ali nos cantinhos de Sorocaba, cabe 3. Mas aí eu preferi abrir em Votorantim, porque eu achei que seria uma outra cidade, né? Que também seria abraçada aí pela Vox e que é pertinho de Sorocaba. Então, se tiver algum aluno que tem demanda e que a Vox Sorocaba fica longe para ele, ele consegue ir lá na Vox Votorantim tranquilamente. E aí foi quando eu falei Votorantim, e aí o que eles fazem? Eles pesquisam o espaço com a gente, então isso é bem legal de franquia. Eu acho que um dos grandes pontos essenciais da franquia é o apoio que eles dão pra nós. Então, assim, eu nunca tinha empreendido. Foi a minha primeira empresa. Então, naturalmente, eu fiquei perdida com vários pontos. Mas eles ajustam muito com a gente. Eles se dividem lá em área organizacional, né? A parte realmente ali de abertura, de implantação, de inauguração e liderança comercial. Então, ao mesmo tempo, eles conseguem também treinar o pessoal do comercial, já começar a venda. Então, consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, foi quando depois dessa conversa com ele, eu falei que realmente a gente tinha encontrado o ponto, que a gente encontrou, que a gente adorou lá em Votorantim, e aí a gente começa o processo de reunião. Então, a gente paga uma taxa da franquia, então toda franquia ela tem uma taxa, e o que vem nessa taxa? Vem todos os manuais de arquitetura, de comunicação visual, e aí você tem o direito a utilizar a marca Vox Chuyu. Então, hoje, se quiser, eu posso colocar uma camisa aqui, Vox Chuyu, mesmo sem ter o espaço físico ainda, é meu. Então, a gente ganha aí essa abertura na franquia desse nome, né? Dessa marca. E, além disso, o legal de ser franquia também é que tá tudo já estruturado, né? Sim. Então, já tem os materiais para os alunos, as salas de aula são padronizadas, então, palco, microfone, púlpito, câmera, tudo isso já tem lá, tudo estruturado. A gente, claro, precisa pagar a nossa, então, tudo que é nosso, a gente que paga. Então, a gente que monta a nossa escola, a gente que reforma, a gente que pinta a parede, mas tudo precisa ser autorizado pela franquia. Entendi. É um padrão, né? É um padrão. É tipo o McDonald's, Burger King, assim. Só que eu acho que ainda é um pouco menos, porque eles acreditam muito que, assim, existem espaços diferentes. Então, a minha franquia, por exemplo, ela tem 150 metros quadrados. Mas tem franquias que têm 280 metros quadrados, por exemplo. Então, eles colocam uma quantidade mínima. Então, eu preciso ter 2 salas de aula. Não posso abrir uma franquia com uma sala de aula só.
Então, eu tenho que ter as duas, tem as duas lá com quantidade de cadeiras necessárias, o palco, cabe tudo direitinho, confortável? Então, tá ótimo. Então, a gente já tá liberado. Então, tudo isso precisa ser liberado. Então, eu hoje vejo que o processo de franchising, né, de franquias, tem os seus pontos bem positivos, mas também tem muito ponto negativo. Vou falar pra vocês, assim, em relação a... Eles amarram muito, né? Claro, para ter uma organização, então é aquilo, a gente acredita na franquia, então vai. Mas por isso que eu falei para vocês e para vocês também, que assim, você precisa acreditar naquilo que você tá montando. Então, sempre quando eu falo com meu marido calma, relaxa, que eu confio na Vox To You. Então, eu acredito na marca, eu acredito no processo. Então, em várias coisas que a gente olha e faz, mas eu queria, sei lá, uma cortina rosa, não uma cortina azul, que é o que a franquia obriga. Às vezes a gente quer sair um pouco, mas aí eles, não pode, tem que ficar. Mas a gente acredita. Então, é como se a gente tivesse a fórmula do sucesso. Eles falam muito isso lá na franqueadora, que assim, a gente quando topa abrir uma franquia, a gente topa ter essa fórmula do sucesso. A gente só precisa reproduzir. Então, tem processo de comercial, tem processo de organização, que é tudo muito estruturado. Mas é bem legal, a estrutura deles é bem interessante. Nossa, show de bola. Show de bola. Principalmente para quem nunca empreendeu ainda, né? Sim. Nossa, essa pesquisa de mercado, encontrar um local, toda essa estrutura comercial, meu Deus do céu. Para quem não tem ideia de como começar, começa com uma franquia, né? Muito bacana. E falando em comercial, hoje já tem uma turma aguardando ficar pronta? Como que... Conta pra gente sobre essa ansiedade aí, que imagino que o coração tá batendo muito forte. Nossa, demais, gente. Eu sou psicóloga, né, como você falou, e eu faço, nossa, eu nunca precisei tanto de psicólogo, porque eu tô muito ansiosa. Vai na frente do espelho lá, vamos bater um papo. É, bem isso. Então, assim, eu tô em uma ansiedade extremamente positiva, eu tô sentindo um friozinho na barriga que fazia tempo que eu não sentia. E como que a gente tá? Hoje eu estou na liderança comercial da escola, porque eu acredito que da equipe que eu tenho, quem mais conhece do produto sou eu. Então eu pensei, eu acho que é uma boa eu entrar aí nesse mundo comercial inicialmente. E aí o meu marido tá cuidando da gestão operacional, junto com o auxiliar administrativo, então ele tem todo um apoio ali. A gente já tem uma recepção que tá também na auxiliar pedagógica, então a gente decidiu investir mais nessa estrutura com outras pessoas para eu cuidar mais da parte comercial. Mas já temos 2 alunos matriculados. Olha só! Para a turma de janeiro, né, que é a turma que é 1 ano. Mas assim, por que a gente só tem 2 alunos? Porque eu não comecei a vender ainda, então tem esse detalhe. Então, esses 2 alunos que fecharam foi vendo o Instagram, que a gente já tem, sentiram a vontade, falaram comigo, então assim, caiu na rede é peixe. Então, vender pra mim a Vox To You é algo extremamente leve, eu gosto. Então, é algo que eu não fico com medo de vender, porque eu sei que vai dar certo. Então, é aquela coisa, a pessoa vem e faz, eu quero aumentar os meus resultados de vendas e eu tô sentindo que é a comunicação que tá faltando. Então, venha. Eu vou treinar você e vai aumentar. Eu não tenho o medo. Vai aumentar. Se é a comunicação que está faltando, então a gente vai ajustar isso. É diferente de alguém vir e pedir uma fórmula mágica, né? Que aí eu não posso dar. Mas se é comunicação e oratória, isso aí eu tenho certeza daquilo que eu tô vendendo. Então se torna mais fácil. Então hoje a gente tá aí com esse comercial. A partir do final do mês, eu já vou ter lá a minha salinha e aí eu vou começar a vender. Entendi. Então aí eu tenho que voltar aqui para dizer como que foi. Muito bom, muito legal. Muito legal mesmo, ó. Nem começou ainda, as pessoas já estão buscando. Foi totalmente orgânico, como você colocou, Totalmente. né? Legal. Bacana, bacana. E quando o posicionamento da Vox To You hoje é mais para pessoa, é corporativo mesmo, pessoa física, a pessoa que buscam vocês, ou vocês vão atrás de empresas para fazer parcerias, por exemplo? Como que funciona isso? Porque conheço várias empresas, as quais até atuei, que tem um grupo de vendedores ali que, nossa, fechar uma parceria com essas empresas é fantástico, né? Porque eles vão melhorar, otimizar, nossa, revitalizar basicamente o processo de vendas deles. Como funciona isso? Qual que é o posicionamento da Vox To You? A gente trabalha hoje com CPF, mas também com CNPJ. O CNPJ são em companies,
Então, assim, se a empresa ela tem a demanda, ela vem, fala qual a demanda específica e eu preparo um curso específico para aquela empresa. Então, às vezes a empresa vem e fala, ai, Brenda, eu preciso muito treinar a minha equipe de vendas, porque eles estão com muita dificuldade de oratória, muito erro de português na hora de falar, muito vício de linguagem, não estão passando segurança. Mas eu só tenho 2 horas por semana para treinar essa equipe. Tá bom? A gente se adequa ao tempo da empresa. Então, isso é algo bem legal. Bem legal. Como que funciona essa busca por empresas? As pessoas vêm até nós, mas nós também vamos até eles. A gente funciona muito com workshop. Então, a gente entra dentro de várias empresas para fazer workshop. Então, a gente já entrou na OAB Sorocaba, por exemplo. A gente já entrou na Fidere, consultoria. Então, assim, a gente entra em empresas X e a gente lá faz o workshop. Como que é esse workshop? Eu dou um pouco de conteúdo e finalizo falando que eles têm a opção de fechar CNPJ e CPF. Então, se alguém da empresa vier, eu faço um desconto especial porque eu estou lá dentro da empresa. Então, é desse jeito que funciona com o CNPJ. Com o CPF, a gente faz indicação. Então, essa é a maior venda da gente. Por exemplo, eu tenho esses 2 alunos matriculados. Eles já me passaram, nossa, uns 20, 30 amigos que eles acham que vai fazer sentido. Então, essas pessoas eu já ligo, faço contato pelo WhatsApp, alguma coisa assim. E é quase 100% de fechamento, assim. Quando é indicação, é o que é mais forte, é o que a gente trabalha mais forte. E além disso, a gente também faz alguns processos de receber no Instagram, então a pessoa mandou mensagem, a gente entra em contato, a gente vai começar a investir bastante em marketing digital também. Legal. O legal é que como a Vox to You é franquia, então mais um ponto aí para franquia, já tem o nome. Então, quando as pessoas veem Vox to You, opa, já ouvi falar nisso. Inclusive, quando eu fui lá no Recomenda, que eu falei, eu estou aqui representando a Vox to You. Algumas pessoas, nossa, já ouvi falar. Então, já deixa ali marcadinho. Então, é bom para esse processo aí de buscar clientes. Perfeito. Muito legal mesmo. Adorei. Adorei esse processo. Acaba facilitando, né? Acaba facilitando todo o processo de venda, a indicação mesmo, né? Tipo, você já ouviu falar. Um amigo seu faz, você acredita mais nisso, né? Exatamente. Nossa, o meu vizinho falou que é bom. Nossa, então é bom. E a gente percebeu que o público, tanto aqui de São Paulo, como o sorocabano em si, é um público que trabalha muito com indicação. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante, pesquisado o meu público hoje. O sorocabano, a pessoa que mora lá em Votorantim, como que é o perfil? São pessoas que são mais diurnas, noturnas? São pessoas que gostam mais de sair ou ficam mais em casa, vão mais para parque? Então, nessa pesquisa, eu consigo encontrar o meu cliente. Que aí um ponto bom da Vox é que todos são nossos clientes. Então, assim, a única coisa hoje que seleciona, quando a gente vai falar em marketing digital, por exemplo, é o valor do curso, que às vezes não é acessível a todo mundo. Mas, assim, o Intensivox, por exemplo, que é um curso de final de semana, já é mais acessível. O curso de 1 ano, aí o valor é maior. Então, é assim que a gente seleciona. Mas, inclusive, ano que vem, a gente vai começar a trabalhar com crianças e adolescentes. Legal. Ou seja, aí que a gente vai realmente atingir um público bem amplo. Legal. Imagino. Legal. Muito bacana. E esse processo de indicação nada mais é que os influencers hoje, que é uma profissão, né? E aí, o que eles fazem? Eles simplesmente influenciam você, uma indicação. Querendo ou não. Nossa, essa pessoa que eu acompanho aqui todos os dias, ela tá falando que a Vox to You de Votorantim é fantástica, ela faz algumas coisas lá e ela adorou. Logo, eu que estou aqui acompanhando essa pessoa, confio muito nela, ela tem muita credibilidade, vou confirmar e validar essa informação. Bem legal. Esse processo é maravilhoso mesmo. A gente, aqui na empresa, a gente estava buscando influencers até. A gente fez uma pesquisa, mas não encontrou ninguém na área de construção, vamos dizer assim. Porque a gente é da construção, mas não é residencial. Nós somos comercial e industrial. Então, ficou um pouquinho, a gente não conseguiu encontrar, ajustar, mas é fantástico. Para vocês, principalmente, que é a parte de oratória, eles estão fazendo isso todos os dias, estão no YouTube, estão no Stories, seja onde for. Cara, maravilhoso. É uma dica aí que faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, né? Sim. É verdade. E assim, se a gente for pensar, é um produto, é uma ideia que todos precisam. Então, assim, todo mundo precisa. Pode ser o melhor orador do mundo, ele precisa treinar mais, ele precisa encontrar um público que ele tem um pouco mais de dificuldade de treinar para esse público. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que falam super bem para públicos mais sérios.
Mas quando vai falar, por exemplo, para adolescentes, trava totalmente, o adolescente não entende nada. Ou seja, sempre tem algum público que é um desafio. Então, todos nós precisamos. Mas as pessoas, às vezes, não sabem que precisam. Ou seja, é uma incompetência ali que está inconsciente ainda. Uhum. Então, o grande detalhe do marketing, para nós, assim, é realmente mostrar para as pessoas que elas precisam. Uhum. Então, é colocar que a oratória não é só falar em público. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu nunca tive dificuldade de falar em público. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu faço, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa sua falta de vergonha aí em técnica. Então, às vezes, a pessoa realmente não tem vergonha de falar em público, mas quando chega lá na frente faz algum gesto obsceno, que às vezes a gente faz gesto obsceno sem sentir. Não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que fala assim, ó. Isso aqui é um gesto obsceno, não é ideal. O ideal é você manter os braços sempre abertos, não baixar, manter aqui em cima. Ou seja, técnicas básicas que vão fazer com que o seu discurso, que já é bom, se torne ainda melhor. Seja ainda mais alcançado aí pelas multidões e que todo mundo consiga entender melhor. Ou seja, todo mundo precisa, mas muita gente não sabe que precisa. Esse é o desafio. Perfeito, perfeito. Entra no processo de vendas. Que todo mundo vende todos os dias. Mas as pessoas, eu não trabalho com vendas. Você não conversa com seu marido sobre o filme que vocês vão assistir. Sobre o jantar, para onde vocês vão hoje. E todo momento você tá fazendo isso, né? E as pessoas não têm essa consciência de que elas precisam se comunicar. Às vezes em casa mesmo, né? E quem trabalha com educação, professores, com comercial, porque querendo ou não, a gente tá educando o nosso cliente a adquirir ainda mais, né? Então, eu preciso explicar para você de uma maneira muito clara, muito transparente e com credibilidade para você confiar no que eu digo e, consequentemente, ser só uma consequência do pedido, né? Então, as pessoas não têm essa consciência. E é muito legal, porque, querendo ou não, a oratória tá em tudo. E melhora demais, né? O relacionamento, porque é se relacionar. Nossa, Qual que é muito. a maneira que a gente se comunica, né? Que é a principal. Mas tem uma coisa que eu aprendi também nesse treinamento que eu fiz, achei bem legal essa informação, que 56% da nossa comunicação é o nosso corpo, né? 36%, se eu não me engano, é a parte oratória e tem os 7% na parte escrita. Como que funcionam essas divisões dentro do treinamento da Vox2U? Sim, a gente também fala sobre isso na aula 2, inclusive, que é a aula de gestos e expressões. Você decorou as 40 aulas. Claramente. Que, assim, é bem interessante que às vezes as pessoas acham que oratória é você falar com palavras bonitas. Então, nossa, eu tenho um vocabulário, eu tenho uma modulação de voz. Nossa, quantas vezes eu já ouvi pessoas que têm uma voz, assim, bem de locutor de rádio falar, eu acho que a Vox2U eu preciso, na verdade, é dar aula lá, porque olha a minha voz. Só que, assim, legal, talvez a pessoa seja muito boa, mas ela tá trabalhando uma técnica só, que é a de modulação de voz. Então, a gente precisa, às vezes, sair um pouco dessa ideia de que é realmente a modulação, é talvez uma postura. Não, é tudo envolvido. E aí, nessa ideia de que é vocabulário, que é palavras bonitas, a gente deixa muito claro que, na verdade, isso é só 7% da nossa comunicação. Então, se você tem palavras muito bonitas, muito eloquente, e você não consegue atingir a maior parte da população, você não está se comunicando. Porque a grande pergunta é, qual que é a diferença entre falar e se comunicar? Falar é você simplesmente colocar palavras para fora. Colocar ideias para fora, mas se comunicar, não. Se comunicar é você se fazer entendido, é você encantar o seu público, é você criar relacionamento através de palavras, gestos e expressões, é você ter controle do seu corpo. Então, tem muita gente que gosta de falar se movimentando. Ai, Brenda, mas eu tô me movimentando. Tá, mas você consegue falar sem se movimentar? Aí eu fico nervoso. Então, vamos trabalhar isso. Então, é você ter esse controle. Movimentar quando preciso. Manter o contato visual quando preciso. Tem um aluno que eu lembro muito, que ele falava pra mim que tinha muita dificuldade de pensar olhando. Até lembrei que você falou, assim, que quando ele pensava, ele colocava o olhar assim pra cima. Principalmente quando a pessoa fazia uma pergunta pra ele. Alguém falava, ai, Brenda, faz tal... qual que é, sei lá, a raiz de tanto? Aí a pessoa... Aí eu olhava assim pra cima. E aí eu falava pra ele, mas não tem problema você olhar pra cima, se você falar pras pessoas.
Ele, como assim? É só eu falar pra vocês. Peraí, deixa eu lembrar. Lembrei. Voltei o contato visual. Viu a diferença? Eu deixei consciente a minha tirada de olhar. Eu falei pra vocês que eu estava tirando o olhar de propósito. Porque realmente eu precisava tirar a minha concentração pra voltar a minha memória. Então, tudo que é explicado, tudo que é passado ali de uma maneira consciente, é tranquilo. Então, não existe certo e errado. Tem muita gente que falava pra mim, por causa do meu sotaque, né? Eu sou nordestina, claramente. E aí, eu falava pra eles, olha, tem algumas palavras, no início, principalmente, que eu vou falar diferente de vocês. E eu preciso que vocês me adequem. Preciso que vocês falem, Brenda, eu não compreendi essa palavra. E aí, eu explico. Então, quando eu deixava claro isso no início, eu nunca sofri bullying por causa do meu discurso, por causa do meu sotaque. Porque eu sempre deixei muito claro. Eu sou nordestina, então eu falo papel ofício. Eu não falo papel sulfite. Então, assim, é algo que, nossa, muitos alunos não entendiam o que era papel ofício. E aí eu fui e adaptei. Hoje, quando eu vou falar em público, eu falo papel sulfite. Mas tem muitas palavras ainda que lá no Nordeste a gente fala diferente. Mas se eu deixar claro no início e explicar, tá tudo bem. Porque é só 7%. O resto a gente consegue adaptar com um contato visual com, nossa, desculpa. A minha mão aqui, você já sentiu que foi verdadeiro o que eu te passei. Eu mantive um contato visual mais fixo quando eu tô falando. Sim. Isso aí é detalhe. Nossa, show É uma de bola. delícia. Nossa, várias Uma dicas. aula aqui, né? Nossa, cara, eu já tô adorando. Já tô pegando várias vezes que eu vou olhar. Só um momento aqui, deixa eu lembrar uma pergunta bem bacana que eu vou mandar pra você agora. Olha só que legal. Show de bola. Muito bom. Tô Gostei adorando, tô bastante adorando. também. Então, faz uma pergunta bem legal aí, enquanto eu tô lembrando aqui uma outra. Tá. Não, eu acho sensacional essa parte que você falou da comunicação mesmo, o contato visual, o que o Rafa tinha falado. A gente conhece pessoas que não fazem isso. E eu me incomodo muito. E eu tornei isso consciente, que eu também fiz em muitos momentos. Então, eu fui aprendendo a me incomodando com o erro dos outros. É uma coisa que precisa ser desenvolvida. Sim. E eu tive que me adaptar a isso também. E é quando você torna consciente o que você que você tá se incomodando com o outro. E eu acho incrível. E assim, se eu for te perguntar, o que passa pra você quando uma pessoa não olha pra você? Eu tô totalmente excluída. Excluída. A minha vontade é levantar e ir embora. Tipo, continue conversando aí, então. É assim mesmo. E é o que eu falo pros alunos. Vocês precisam dar vida ao outro. Sim. Se você quer falar pra uma parede, então fala. Não tem problema. Não julgo falar sozinha. Eu falo demais sozinha. Pode falar. Mas se você tá querendo falar com o outro, dê vida pra ele. E como é isso? Pergunta algo pro outro. Pergunta a opinião dele. Fez sentido pra vocês? Deixa o discurso mais interativo. Mas o público é grande. Então, começa a pedir por perguntas que façam as pessoas levantarem a mão. Em vez de responder, por exemplo, quantos aqui estão curtindo a palestra? Falem a verdade. Eu vi que teve gente que não levantou aí, hein? Quebrou o gelo ali, já criou relacionamento, as pessoas olharam pra você, você já ganhou esse público novamente. Então, assim, cria esse vínculo o tempo inteiro, porque é justamente isso. As pessoas se sentem como se elas não existissem. E é horrível a sensação, né? Horrível. Perfeito. E Muito bom, muito legal, muito legal. É uma coisa pra se treinar, né? Sim, com certeza. Você porque incomoda. Muito. Entende que incomoda, assim? Ao mesmo tempo é o que você estava falando, que você fica olhando pra pessoa e às vezes tem medo de estar incomodando ela. E isso é muito comum. Muito comum. Porque, assim, às vezes a gente acha que tá invadindo o espaço da outra pessoa. Por isso, sempre deixem a outra pessoa permitir o seu contato visual. Como faz isso? Dá uma olhada, tira um pouco, vai pra outra pessoa. Você percebeu que a pessoa abriu o espaço ali pra você? Então, aí começa a manter o contato. Aqui é diferente. Eu tô sendo entrevistada. Então, naturalmente, eu vou receber esse olhar de vocês. Mas no dia a dia... Até pra paquerar, já fica a dica aí. Dá uma olhadinha, tira o olhar, olha de novo, tira o olhar. Se você percebeu que a outra pessoa
tá querendo olhar pra você, aí você olha nos olhos. E Mas- mulher gosta que olhe nos olhos, hein? Já fica a dica aqui, ó. Né? Já vamos dar a dica aí pro público, É verdade. Então, jamais paquerar com o Mark Zuckerberg, né? Olhar daquele jeito que ele Não. ficou igual. Jamais. Seja discreto. Legal. A gente tá falando bastante na parte de incompetência inconsciente. Fala do quadrante só para as pessoas entenderem, Uhum. né? Incompetência inconsciente é aquela que você nem sabe que você precisa desenvolver, Uhum. né? Ah, minha oratória tá ok, eu não preciso desenvolver isso. Agora, quando você percebe que você precisa desenvolver algo, aí já vem a incompetência consciente. Eu já sei que eu Isso. preciso desenvolver. Uhum. Até chegar na competência consciente. Porque eu preciso me educar, todo mundo. Ah, deixa eu lembrar. Aí eu não posso ficar olhando pra baixo sem avisar. Uhum. Deixa eu olhar pra pessoa. Deixa eu passar o spray aqui. Deixa eu olhar 3 segundos pra cada um. Essa é a consciente. Até chegar o momento de ser a competência inconsciente. Que é, como todo mundo passou, o melhor exemplo é dirigir um carro. No Uhum. início você olha a marcha que você vai passar, até no pé, onde você vai pisar no pedal. Hoje em dia você faz sem olhar, já se tornou inconsciente. Só pra galera entender um pouquinho. E mais É. uma dica pra eles colocarem na mesma página, né, Ana? Uhum. Como que é? Incompetência inconsciente, Incompetência incompetência consciente, competência não, inconsciente, consciente. consciente e competência Inconsciente. inconsciente. Isso. Tá. Isso. E é É porque é interessante muito que é o processo exatamente que a gente acredita lá na Vox. Porque se a gente faz aulas de 2, 3 dias, o que acontece? Os alunos saem de lá com uma competência consciente. Uhum. Uhum. Isso é positivo? É positivo. Mas o que acontece naturalmente com muitas coisas que a gente deixa consciente? Depois de um tempo a gente esquece. Sim. A gente deixa de deixar consciente e aí a gente volta para aquela incompetência. Uhum. E aí esse é o detalhe. Nas primeiras aulas lá, eu vou deixar tudo consciente. Então eu falo que as primeiras aulas, nossos alunos devem me detestar, porque é cheio de feedback. Então assim, olha, você tá com as mãos fora do lugar, sua postura não tá legal, você tá com muito vício de linguagem, não tá legal a sua postura para o que você está passando. Se solta um pouco mais no palco. É muita coisa, mas por isso as 40 aulas. Porque o aluno ele sai na 40ª aula com a competência inconsciente. E é super interessante porque na última aula eu passo um vídeo que eu gravei na primeira aula com eles. Nossa. Eu gravo eles na primeira aula e na última aula eu mostro. E é muito interessante, porque, assim, né, a gente é muito crítico. Normalmente a gente é muito autocrítico. Então, quantas vezes eu já ouvi, ai, Brenda, eu acho que não tá funcionando. Eu não tô desenvolvendo. Ah, não, olha, eu subi de novo no palco e você me deu vários feedbacks. Eu faço, calma, você tá desenvolvendo sim, você vai ver. E aí, na última aula, eles fazem, caramba, eu tô saindo totalmente diferente de como eu cheguei. Sou outra pessoa. Olha essa postura, que horrível. E assim, eles observam até cabelo que eles tinham, que não passava a imagem que eles queriam passar. Legal. A roupa que não passava a mensagem que eles queriam passar, porque até nisso a gente trabalha com eles na Vox, Legal. que tudo é comunicação. É a forma como você se veste, a sua maquiagem, a forma do óculos, Uhum. tudo. A barba, se vai ser cortadinha, se vai ser cabelo curtinho, maior. Não tem certo e errado, mas que mensagem você quer passar com isso? Sim. E aí eles se adequam durante o curso. E aí chega no final, eles falam que assim, é como se eles olhassem no espelho e finalmente se reconhecessem. Caramba. Então, é transformação de vida. Que É legal. geral. E a maioria vem por questão profissional e sai de lá falando, ai, pedi minha noiva em casamento. Ou então, ai, meu casamento tá muito mais feliz. Ai, tive coragem de pedir a mina em namoro. Então, assim, muda totalmente, porque a Legal. comunicação engloba tudo. Sim. Ai, muito legal. Tá treinando chavequeiros aí. Olha. Ó, Dicas. acho que a gente vai ter que mudar o tema desse podcast pra chamar mais atenção. Show de bola. Show de bola. A gente tenta fazer aqui também de uma maneira muito descontraída, né? E a gente já se perguntou várias vezes, será que esse posicionamento tá legal? Porque a gente tá falando de negócios, tá falando de para empreendedores, para empresários. Será que essa descontração toda, tá chegando a mensagem que a gente quer entregar? Porque no fim das contas a gente quer transmitir, a prioridade é transmitir conhecimento, né? Transmitir nossa prática, nosso dia a dia, nosso campo de batalha. Será que essas pessoas, essa mensagem está recebendo? Então essa pergunta é para você que tá em casa. Essa mensagem chegou aí
Então deixa um comentário pra saber se a gente tá no caminho certo. Porque a gente tá se desenvolvendo também. E tá pedindo sua ajuda. Só um detalhe. E é de graça, né, Ana? É de graça, galera. Então comenta aí. Na promoção. Comenta aí pra gente saber se esse formato faz sentido pra você e pra gente continuar e modelando aqui da melhor maneira. Show de bola? Bom, Brena, a gente aprendeu bastante, tem muita coisa, deixa eu olhar pra você aqui, tentando me educar. A gente aprendeu bastante coisa, bastante dicas. Tem alguma pergunta que a gente não fez? Você achou que a gente falaria aqui? Acredito que não. Na verdade, eu acho que a gente foi além do que eu imaginava, assim. Porque a gente trabalhou técnicas específicas. Então, assim, tenho certeza que tem muito mais pra ser trabalhado. Inclusive, posso voltar em outro momento pra gente se aprofundar ainda mais na oratória. Que eu acho que, assim, é a chave do sucesso. Então, pra você que é empreendedor, que tá assistindo a gente aqui, comunicação é a chave. E eu vejo bastante isso em empreendedores que eu estou convivendo hoje, com amigos, colegas que têm essa característica aí de empreendedor, e eles falam que, assim, se eles tivessem se comunicado com o público deles, com a equipe deles, com até os próprios familiares, eles teriam tido muito mais facilidade. Então, assim, até você comentou no início, né, sobre empresas familiares e tudo mais, que, assim, a chave é a comunicação. É você deixar tudo muito claro. Então, acho que a pergunta que a gente pode, inclusive, deixar aí pro pessoal que tá ouvindo a gente é: o que a sua empresa tem comunicado hoje para o mercado? Então, o que você tem passado? A minha empresa é uma empresa de comunicação e oratória, mas por que você vai fechar com a Vox2U e não com uma outra? Então, o que eu estou comunicando para o meu público? Você vai fechar comigo porque é a maior escola de oratória da América Latina. Vendedora. Mas, assim, nata, né? Eu já quero fechar. Olha só, a terceira terceira aluna já. Tocar o sininho. Mas eu acho que é algo bem importante que pra mim fez muita diferença. O que eu tenho comunicado, tanto para as pessoas no meu pessoal como pro meu profissional. E se faz sentido com aquilo que realmente eu sou. Então, você tem comunicado o que realmente a sua empresa é, ou tá faltando? Porque eu sei que a maioria das vezes a gente comunica menos do que o que a gente faz. Às vezes nós somos profissionais incríveis no mercado de trabalho, somos esforçados, chegamos na hora, mas na hora de vender aquilo que a gente faz, a gente esquece de muito detalhe. E aí a gente recebe menos por isso, a gente não é, de alguma forma ali, bonificado por aquilo que a gente faz, simplesmente pelo fato de que a gente não sabe se vender. Então, venda a sua empresa do jeito que a sua empresa merece ser vendida, não é? Show de bola. Show de bola. Mais uma pergunta, então? Deixa eu fazer uma pergunta bem legal aqui. Tava pensando nela, por isso tava olhando pra cima, tá? As pausas, respiração. Quão importante isso é? Demais. Demais. Quando a gente substitui o pelas pausas, você faz com que a outra pessoa entenda inconscientemente que você está dando espaço para ela compreender aquilo que você está falando. E esse é um grande desafio, porque a gente está em um mundo muito imediatista. Então, o que antes na oratória a gente falava para pausar por 1, 2 segundos, hoje 30 segundos está suficiente. Por quê? Porque hoje a gente tem um público bem diferente. É um público que não tem paciência de esperar as pausas, mas mesmo assim elas precisam existir. Principalmente quando você joga uma pergunta ou quando você joga alguma afirmação que é importante. Quando você joga algo como: a comunicação é a chave do sucesso. Muito bom. Todo mundo parou, pensou no que eu falei, fez sentido cada um no seu mundo, no seu mapa mental, a mensagem foi passada. Muito legal, muito legal. Essa pausa, essa respiração, eu preciso treinar muito também. O quarto aluno já. Vou sair daqui tocando o sininho. Tá doido. Muito legal, muito legal. Vamos fazer aquela pergunta de 1 milhão, Ana? Passa aquela pergunta. A melhor pergunta. A pergunta que a Ana adora. Adoro. Um dos melhores momentos pra Ana no podcast. Nossa, fiquei nervosa agora. É legal porque, como ela colocou muito bem, é um quebra-cabeça.
aquele quebra-cabeça que a gente vai montando, porque cada pessoa tem algo para transferir para nós, né? Então a gente vai junto. Nossa, faz sentido. Porque a nossa grande busca, atrás de você tem um quadro que a gente tá realmente pesquisando todo ele, né? Sim. Cada pessoa que vem aqui, a gente vai juntando os pontos como se fosse uma pesquisa policial ali. Só que é a pesquisa do empreendedorismo. O que faz sucesso? Por que a Brenda tem sucesso na comunicação dela e agora no negócio dela? O que será que é a grande diferença? Qual que é o propósito dela? O que motiva? E ali, cada pessoa vai deixando algo para nós, né? Então, agora vem a pergunta. Se você pudesse em uma única palavra, pode contextualizar se você quiser, mas para impactar a pessoa que está nos assistindo agora, o que você deixaria? Olha, se eu fosse escolher hoje, se o dinheiro não fosse algo físico, mas sim algo ali emocional mesmo, se fosse tipo bitcoins, mas emocional, eu acredito que eu investiria em relacionamentos. Eu acho que essa palavra, ela traz sucesso, e aí muitas pessoas, nossa, por que você não colocou comunicação? Com certeza vão perguntar isso, mas é que a comunicação, ela não existe sem relacionamento. Então, eu acredito que a raiz vai ser o relacionamento, vai ser aquilo que a gente precisa criar de vínculo com as outras pessoas. E não só um relacionamento superficial, mas um relacionamento realmente intencional. E quando eu falo isso, é assim, você doar tudo aquilo que você tem e você receber tudo aquilo que a outra pessoa pode doar. Se a gente fizesse isso naturalmente, como a gente tá fazendo aqui agora, por exemplo, eu vou sair daqui cheio de informações novas de vocês e eu espero que vocês também recebam aquilo que eu estou doando e é de graça. É algo que, assim, não tem valor físico, mas tem um valor emocional enorme. Então, se a gente colocar relacionamentos, a gente vai ter empreendedores extremamente fortes aqui no Brasil, em São Paulo, e a gente vai conseguir, inclusive, atingir muito mais pessoas. Então, se a gente criasse essa comunidade aí de empreendedores, que é aquilo que vocês estão fazendo, né? Colocando todas essas pessoas juntas, imagina a quantidade de coisas que a gente ia conseguir alcançar. Um Brasil diferente que nós teríamos. Se até as pessoas que estão acima de nós, né? Não só presidentes, mas assim, pessoas que estão acima, responsáveis aí pelo nosso país, eles tivessem a ideia empreendedora, seria diferente. E criasse relacionamento entre eles. E não é você gostar de todo mundo, é você criar relacionamento com todo mundo, sabendo que cada um tem seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. E tá tudo bem, são seres humanos, né? É relacionamento de pessoas se relacionando com pessoas. Então, é sobre isso. Acho que a palavra que eu deixo é relacionamento. Legal. Show de bola. Foi difícil, hein? Veio muitas. Perfeito. Muito Não, show. mas, e diz muito do que você passou pra gente no episódio. Então, fecha com chave de ouro aí. É o quebra-cabeça mesmo, né? Exatamente. Muito legal. Bom, pessoal, para quem tá ouvindo a gente no Spotify, tá? É só ir na descrição, tem todas as redes sociais da Brenda, nossas também, da Vox2U em Votorantim. Tem tudo lá que você vai conseguir encontrar, fazer as perguntas necessárias. Tenho certeza que geraram muitas dúvidas, assim, espero, porque é uma busca incessante por melhoria, né, galera? Então, se você tá nessa busca, assim como nós estamos, entre em contato com ela, entre em contato com a gente, deixa o comentário aqui, se inscreva no canal e tem muita coisa aqui nos cards, aqui em cima, com certeza tá aparecendo outros episódios que a gente falou de outros assuntos muito importantes também. E eu só tenho que agradecer, Brenda, de verdade. A entrega, a energia, você tem uma energia muito bacana, que faz parte da sua comunicação também, né? Mas você chega e, nossa, ilumina de alguma maneira, achei demais, gostei muito da nossa conversa, nosso bate-papo, aprendi muito, vou praticar, né? Quero sim fazer essa aula particular pra gente conhecer, pra ver se é o nosso momento também. Então a gente vai visitar sim vocês lá. E quando que vai inaugurar? Dia 18 de outubro. Perfeito. quase do Dia das Crianças aí, galera. Pois é. Show de bola. E você tem alguma É coisa? isso, eu quero agradecer muito. Foi um bate-papo muito rico. É muita coisa que é no nosso dia a dia, mas é novidade, vamos dizer assim. Então é a gente aplicar mesmo. Adorei. Vou assistir de novo, vou anotar as dicas e aplicar diariamente. Muito obrigada, Brenda. Que bom. Bom, pessoal, e se você gostar muito desse episódio, deixa o comentário aí pra Brenda voltar, né? Daí a gente convence ela, a gente pega ela Dá um jeito. dá um jeito e coloca ela de novo aqui pra falar de um outro assunto, pra gente se aprofundar um pouco mais e deixar
mais comunicadores pelo mundo aí. É isso Ah, aí. com certeza. Vou ficar muito feliz. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Gostei demais. Que bom. Foi realmente muito leve. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo realmente tenham aprendido bastante aí. E se tiver qualquer dúvida, eu vou amar responder. Pode mandar de verdade, eu vou amar. Show de Preenche bola. aí, né? É, com certeza. Eu acredito numa coisa, se a gente se conectou aqui, a pessoa que tá em casa se conectou com a gente. Sim. E eu acredito que a gente se conectou bem legal. Então, acho que foi bem bacana. Bom, pessoal, para quem ficou até aqui, quero agradecer de verdade a audiência, os comentários, a curtida, se inscrito no canal, né, e Sim. tudo mais. Bom, fico muito feliz e até a próxima. Até a próxima. Até mais.